Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, e nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 3 e 4. Segundo livro das Crônicas, por favor, que você possa ajudar a pessoa que está próxima a encontrar o texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 3 e 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos absolutamente à mercê do Teu Espírito. Que o Senhor venha sondar o nosso coração, se há caminhos maus, que o Senhor possa tirá-los de nós e nos conduzir ao caminho eterno. E que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira viva, que o Senhor possa ministrar o nosso espírito de uma forma indizível nessa noite, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou. Que o Senhor possa fazer um grande mover nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nós estamos trazendo à igreja uma série de mensagens falando sobre santificação, falando sobre avivamento, porque santificação leva a um avivamento e nunca foi tão necessário a igreja do Senhor experimentar um avivamento. O avivamento é o governo de Deus sobre nós estarmos absolutamente debaixo do controle do Senhor, não do controle permissivo apenas, mas do controle soberano, fazendo a vontade do Senhor, aquela vontade que é boa, é agradável e é perfeita. E o texto que nós estamos estudando nessa noite é um texto que fala de uma reforma radical feita por um rei. E nós gostaríamos que o Senhor falasse ao nosso coração de um modo especial. O texto lido ele está num contexto maior, que vai do versículo 1 desse capítulo até o versículo 33, você depois pode ler com mais vagar, e fala de uma radical e significativa reforma espiritual, religiosa, feita pelo rei Josias, filho de Amon e neto de Manassés. Esse rei começou a reinar muito jovem ainda, com apenas 8 anos. Reinou 31 anos em Jerusalém e aos 16 anos ele se converte e começa uma grande obra, começa a buscar o Senhor, o Deus de seu ancestral Davi, que o texto diz que o Deus do seu pai Davi, porque nunca se refere ao avô, mas assim, Davi era ancestral de Josias, e aos 20 anos percebeu a sua vocação para o ministério de guerra contra o mal. E nós temos percebido que quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Jesus, mais há uma necessidade do povo de Deus passar por uma grande reforma espiritual, que estes santuários vivos que somos nós, sejamos visitados por esse mover do Espírito de Deus, para que possamos passar por essa reforma, por essa purificação, em nome de Jesus. Então nós percebemos aqui que
o rei Josias começa purificando o santuário, fazendo um grande mover de Deus, ele como instrumento de Deus. E só quando restauramos o lugar da verdadeira adoração, destruindo os deuses estranhos, derribando os seus altares e purificando o santuário, é que poderemos lograr êxito em nossas demandas pessoais. Eu tenho pensado muito a respeito dos ídolos que nós entronizamos nos corações. E isso é algo que o Espírito tem falado ao meu coração. Eu tenho ministrado de forma recorrente essa palavra neste lugar. E tenho visto também muitas outras pessoas de muitas outras igrejas, muitas outras comunidades locais, que precisam experimentar essa libertação desses ídolos que têm sido entronizados no mais recôndito dos nossos corações. Aquele ídolo de pedra e cal que está lá no altar visível, a gente pode pegar um martelo, quebrá-lo, esmiuçá-lo, transformá-lo em pó. Mas o pior dos ídolos são aqueles que nós entronizamos nos corações. Então que hoje o Senhor possa falar ao seu coração de um modo especial, que possa trazer luz de entendimento celestial a essa palavra, e que esses ídolos, eles possam ser derribados à semelhança do que fez Josias ali na purificação do templo. Nós temos ouvido muito nesses dias sobre o relacionamento que devemos ter com o Senhor. Contudo, para que este relacionamento aconteça, é necessário nos achegar cada vez mais ao Senhor, num relacionamento íntimo de estreita comunhão. E essa comunhão leva à santificação, que por sua vez leva a um avivamento. E como eu disse no início, o avivamento é o governo de Deus sobre nós. É nós, de forma radical, nos colocando à mercê do Espírito de Deus, para que a vontade dele, soberana, prevaleça na nossa vida. Amém? Amém. Quanto mais se aproxima aquele dia da volta de Cristo, mais se faz necessário que o seu povo persiga a santificação. Aliás, tem um livreto lá na livraria Luz e Vida. Esse livreto, eu me lembro que uma determinada época nós compramos e distribuímos com vários irmãos, e esse folheto, esse livreto tem o título seguinte: Persiga a Santificação. É de Simonton Araújo. E esse livreto é pequenininho, mas é precioso, porque ele fala exatamente a respeito disso. E eu gostaria de dizer a você que eu não estou falando nessa noite de santarronice, de exterioridade espiritual. Aliás, eu nunca falo de exterioridade espiritual. A gente tem buscado do Senhor que você possa discernir aquilo que o Espírito deseja ministrar ao seu coração. Que essa inclinação para a santidade, ela venha de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, e de uma profunda consciência de sua presença aonde quer que estejamos. Quando você aprender que Jesus está em todos os lugares, quando você aprender a andar em temor e tremor, o Senhor vai começar a se mover na sua direção. Amém? Em todas as áreas, em todas as coisas. E eu gostaria de compartilhar hoje com a igreja a experiência radical do rei Josias, ao purificar o santuário e renovar a aliança com o Senhor. A palavra radical tem sido muito usada em nossos dias, sobretudo no meio dos jovens. Se fala em esportes radicais, posturas radicais, estilos de vida radicais. Mas eu acho que essa palavra tem a sua aplicação mais apropriada na vida dos verdadeiros cristãos. Ali nós temos um cartaz na entrada da igreja, falando de uma mulher, me parece que é uma afegã,
que essa mulher tem sido assistida pelo trabalho de portas abertas. E essa mulher é uma cristã radical. E ela diz: eu prefiro morrer na prisão como cristã do que ser liberta como muçulmana. Isso é ser radical. E nós precisamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: olha, eu tenho um amigo que não é cristão, mas ele é amigo do Evangelho. Isso não existe. Amigo do Evangelho é crente. É cristão, aquele cristão praticante, esse é amigo do Evangelho. Mas não existe amigo do Evangelho fora da esfera, fora do aprisco de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias do rei Josias que podem ser aplicadas a nós em nossos dias. Teve um irmãozinho na semana passada que eu trouxe uma palavra na quarta-feira. Ele disse: pastor, olha, a palavra foi um soco no meu estômago. Eu disse: que coisa boa. Tomara que a palavra de hoje seja um soco no seu estômago. Amém. E que você possa sair daqui com aquela dor no estômago, mas no estômago espiritual, de você dizer assim: Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Primeira estratégia de Josias, nós encontramos na parte A do versículo 3, ele começou a buscar o Senhor. Eu gosto muito de procurar saber os significados dos nomes, tanto das pessoas quanto dos lugares, na palavra, sempre que eu estou preparando um sermão. E Josias significa dado pelo Senhor. Então, no momento de extrema apostasia, no momento em que as pessoas se tornaram extremamente infiéis ao Senhor, esse rei foi concedido à nação por um ato da misericórdia de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para o fato que ele veio de uma família terrivelmente desestruturada espiritualmente. Tanto seu pai quanto seu avô fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas quando um homem só se posiciona diante de Deus, as maldições são quebradas. Amém? Amém. Então eu quero dizer a você logo de cara: não tenha medo daquelas situações, daquelas palavras malditas que são colocadas contra você, porque contra Jacó não vale encantamento. Amém? Então o Senhor, Ele levou as nossas maldições na cruz do Calvário. Você está livre, você está liberto. Mesmo sendo moço e inexperiente diante da situação caótica que estava mergulhada a nação de Judá, ele buscou o Senhor com sinceridade de coração. E quando nós buscamos o Senhor assim, quando nos quebrantamos diante do Senhor, quando rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes, nós somos respondidos por Ele. Eu não conheço uma só pessoa que foi ao Senhor com sinceridade de coração e saiu dali com as mãos vazias. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Muitas vezes não acordo para chorar. Muitas vezes as situações à volta, elas demandam demais de mim, e eu não tenho a quem buscar. E é no colo do meu Pai que eu encontro resposta e saída para as situações mais difíceis, mais caóticas. Quando eu olho para o lado e digo: Senhor, vem cá, Jesus, sustenta a minha mão. Por baixo de mim estão os braços eternos, e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um de vocês, porque o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor ama cada um de nós com um amor indizível, com um amor tão grande, ao ponto de dar o seu filho por amor de nós. Segunda coisa, a segunda estratégia do rei Josias, nós encontramos na parte B do versículo 3 e no versículo 4, ele começou a purificar o santuário e o culto. Quando nos encontramos com o Senhor, de verdade, há uma mudança total. Os modelos, padrões e práticas antigas já não atraem nem nos servem mais. Quando você vê alguém com um pé no mundo e um pé no reino, tem alguma coisa errada. Ah, mas eu não quero ser radical. Crente precisa ser radical do ponto
ponto de vista de santificação, ele precisa se deixar trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. Olha, querido, Josias percebeu isso e logo tratou de fazer as mudanças necessárias, tanto no santuário quanto no próprio culto. Eu queria fazer um pequeno parêntese aqui e lembrar a igreja que nós somos os santuários vivos das moradas do Altíssimo. O que é que precisa ser mudado no seu santuário? O que é que precisa ser mudado nesse santuário vivo que é você? A que você tem submetido o Espírito Santo de Deus que habita em você? Não sou eu que vou dizer, eu não sei. Mas o Senhor é aquele que conhece e sonda mentes e corações. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, dos deuses estranhos, com todas as suas inscrições. Foram despedaçados os altares de incenso, que era o lugar de oração. Foram destruídas as imagens de escultura e de fundição. Foram reduzidos a pó os ídolos. Queimou-os e aspergiu as suas cinzas sobre as sepulturas daqueles que haviam cultuado. A obra foi radical e completa. Nada ficou que remetesse à velha vida. E eu pergunto, o que é que ainda há no seu santuário que remete você à velha vida? A palavra-chave deste relato é, sem dúvida, a palavra radical. Porque quando se trata em renunciar ao reino das trevas, não há outro modo de fazer. Tem que ser de forma radical. Se você tem um tumor, se você tem um câncer, esse câncer precisa ser extirpado. Esse tumor precisa ser extirpado. A doutora Lourdinha está ali, ela sabe disso. Não adianta você botar um band-aid num câncer. Não vai resolver. Então não adianta tampar o sol com a peneira e dizer, o Senhor não me vê. Pastor não vê. Pastor é tão humano quanto você, a pastora é tão humana quanto você, tão carente da graça de Deus quanto você, tão necessitados que o Senhor opere na vida quanto você. Mas o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Tudo está patente aos olhos do nosso Deus. Ele é aquele que sonda a profundidade do nosso coração. O Senhor é aquele que prescruta o mais íntimo do nosso coração. A palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já conhece. Isso me faz estremecer. Muitas vezes, para nos purificar de toda a contaminação do passado, implica em sermos submetidos às altas temperaturas, que são as grandes provas pelas quais passamos. Há muitos crentes passando por muitas provas. Ai, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Que tal mudar a pergunta? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Assim nós também vamos sendo purificados pelo Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 3, o profeta diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Quando a prata e o ouro são submetidos a altas temperaturas, o que é que acontece? A escória vem à tona, as impurezas vêm à tona. E assim é o crente que o Senhor, com o qual o Senhor tem um propósito firme, o crente de verdade, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Deus não desiste desse, e o Senhor vai trabalhar na sua vida até que você esteja pronto para a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Deus é santo e quer habitar em lugar santo e limpo. Terceira estratégia dada por Deus ao rei Josias naquela grande reforma espiritual: ele mandou reparar a casa do Senhor. Josias diligenciou a restauração do templo, já livrado de toda sorte de imundície.
Quando abandonamos a idolatria, precisamos de uma obra de restauração em nosso interior. Eu vim de um contexto idólatra, eu vim de uma família que as pessoas seguem a muitas imagens de escultura. E como participante daquela família, eu não fiz diferente. E uma das grandes libertações que o Senhor me concedeu foi na hora de orar, quando eu fecho os olhos, eu não me lembro mais de nenhuma imagem de escultura. O Senhor quer ser adorado em espírito e em verdade. E uma das primeiras coisas, uma das primeiras reformas espirituais feitas no meu coração foi me livrar dos ícones, das lembranças, daquelas lembranças todas, daquelas imagens ante as quais eu me curvei, mas que hoje eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, nós somos santuários de Deus, separados por Ele para louvor de sua excelsa glória, e não podemos perder de vista que estamos na presença do Senhor em todo tempo e em todo lugar. Não há só um só lugar onde nós possamos nos esconder da presença de Deus. O salmista diz isso no Salmo 139, onde posso me esconder da tua face? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu me coloco na montanha mais alta, o Senhor também está lá. Não há um só lugar onde nós possamos nos esconder da presença de Deus. Quarta estratégia, ele consulta o Senhor através da profetisa Hulda. Apesar da impiedade da nação, o Senhor responde à oração do rei, prometendo-lhe paz durante os dias de sua vida. Ele havia se quebrantado diante do Senhor e isso lhe foi agradável. Consultar o Senhor em relação a cada ato, a cada decisão, cada necessidade que temos, faz parte da nova vida e é segurança para nós. E é interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, isso é uma besteira tão grande que eu não vou incomodar Deus por isso. Incomode. Deus, tudo que a você diz respeito, diz o salmista, o Senhor levará a bom termo. Então, diante de cada decisão, grande ou pequena, diante de cada escolha que você for fazer, de cada negócio, de cada decisão, consulte o Senhor. Ore ao Senhor, diga: Deus, me dá um sinal. E se o Senhor não der um sinal, você diz: mas se eu perder um negócio? Não era de Deus. Porque se for de Deus, Ele dá a resposta imediata para você. E se Ele não der imediatamente, espere até que a resposta venha e que o Senhor dê o sinal verde para que você dê um passo naquela direção, em nome de Jesus. Oramos, buscamos a Ele em todas as situações, mas é preciso aprender a esperar nele até que a resposta venha, como fez o rei Josias. E em quinto e último lugar, ele, depois de todas essas mudanças práticas, ele, nos versículos 29 a 33, ele renova a aliança com o Senhor. Depois de sua obra de purificação e conserto, Josias, juntamente com o povo, renova a aliança com o Senhor, que havia sido profanada pela idolatria e a rebelião. E eu gostaria de chamar a atenção para uma renovação pessoal da nossa aliança com o Senhor, com o quebrantamento devido e a consciência da necessidade de voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós voltarmos à prática das primeiras obras, a um apelo do Espírito de Deus para andarmos em santidade de vida, porque fomos comprados por alto preço. E nós aprendemos aqui que santificação produz avivamento, e avivamento é governo de Deus sobre nós. O Senhor tem governado a sua vida. Você tem tomado decisões debaixo da potente mão do Senhor? Então o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Que esse episódio de tanto tempo atrás nos ensina hoje. Em primeiro lugar, o Senhor deseja que o busquemos para que Ele mesmo revele o que precisa ser tirado de nossas vidas.
sobretudo aquilo que tem atravancado o nosso relacionamento com Ele. Cristianismo não é uma religiosidade exterior. Cristianismo é relacionamento estreito e íntimo com o Senhor da glória. Segundo lugar, Ele deseja que derrubemos aqueles altares escondidos sobre os quais oferecemos nossos sacrifícios aos ídolos que cultuamos escondido. Terceiro lugar, Ele espera que o consultemos em todas as situações. Muitas vezes o grande ídolo de nossa vida é o orgulho que nos faz agir de forma autônoma, a revelia da vontade de Deus. Em quarto e último lugar, Ele também deseja que renovemos continuamente a nossa aliança com Ele e a tenhamos como um grande memorial diante de nós. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.